Olá, internautas. Meu nome é Frederico JB, eu sou chefe da comunicação da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia. E nesse momento nós promovemos a audiência pública para discutir e debater a Lei Orçamentária Anual de 2022. Aqui ao meu lado estão o Superintendente de Orçamento, Planejamento e Tesouro, Gilvão Garcês, e o Diretor de Planejamento e Orçamento, Hermes de Oliveira. Dando sequência a essa audiência pública, eu convido aqui o superintendente Gilvão Garcês para dar as considerações iniciais dessa audiência pública, que é uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da nossa Constituição. Boa tarde, Gilvão. Boa tarde, Frederico, Hermes de Oliveira e a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui apresentando esse projeto, seja um plano de governo, para a população goianiense. A audiência pública é uma determinação, como bem falou aqui o Frederico, uma determinação da legislação que obriga que o ente público dá publicidade aos planos de governo, e a LOA é um deles. Nesse momento, a gente vem aqui apresentar os números, É um projeto de governo que vai ser levado à Câmara, para apreciação e votação. Esse projeto de governo representa o que o prefeito pensa para a cidade de Goiânia nesse exercício 2022, considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, onde fixa as prioridades, e a LOA vem trazer isso em números. A Lei de Orçamentária é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, como diz a Constituição. Então, o prefeito idealiza ele junto com seus assessores, secretários, presidentes de autarquias e fundos, e a Secretaria de Finanças consolida os números. E cabe aqui a Superintendência de Planejamento, Orçamento e Tesouro, mais especificamente na diretoria de planejamento, o diretor Hermes, para realizar esse trabalho de consolidação. Então, estamos aqui hoje para levar isso à população, tornar público, e é uma satisfação. Passo a palavra para o Hermes para levar os números. Boa tarde a todos. Então, vamos lá, Vamos começar a apresentação, então, dos números, Essa é a Lei de Orçamentária Anual, passando agora a apresentação. Baseado na legislação, a lei tem um orçamento público, é 4.320, de 64, que rege muito sobre a lei do orçamento público. Temos também a Constituição Federal de 88, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina também parâmetros, inclusive que devemos praticar a audiência pública. Ela é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Parte da Câmara e os vereadores discute, emenda e vota o orçamento e julga as contas, e o maior detalhamento da transparência dos instrumentos de planejamento orçamentário, que é o PPA, LDO e a LOA. O ciclo orçamentário segue o seguinte: o plano plurianual, que ele foi aprovado recentemente, foi aprovado no final de agosto. Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada semana passada, que é a lei que dá a direção para a execução do orçamento do ano seguinte. Foi aprovada pela Câmara Municipal na semana passada. E agora estamos na etapa da elaboração da proposta orçamentária anual. Posteriormente vai vir a discussão e votação dela lá na Câmara, execução orçamentária dela quando ele entra em execução no começo do ano, e depois o controle e avaliação e a mensuração dos resultados, para ver se necessidade de adequar alguma das programações que foi previstas no PPA, e os ajustes necessários. A Lei Orçamentária Anual nada mais é que a estimativa da receita e a fixação da despesa para um exercício financeiro, no caso aí de 2022. A receita prevista é um montante de R$ 6.713.260 Essa estimativa foi feita com a média móvel a partir do comportamento histórico da arrecadação, de 2019 e 2020, a previsão de 2021, com a estimativa até o final, e a correção por parâmetros de IPCA e também de PIB. Nesse valor ele está distribuído
vir 2,7 bilhões da Seguridade Social, onde está envolvidas as áreas de saúde, previdência e assistência social, 3,9 bilhões do orçamento fiscal, que seria receita dos demais fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. A rigidez orçamentária, a gente falar da receita, das vinculações dela, né? Temos aí que 2,2 bilhões do total de 6,7 são recursos que a gente pode dizer ditos livres, né? 4,4 bilhões, que corresponde em torno de 67% dessa receita, já são recursos vinculados, determinados por lei, na Constituição, né? Ou alguma lei municipal, como a lei de incentivo, tem também na Constituição a questão da Câmara, está tudo nesse valor de 4,4 bilhões. Então, o que diríamos que sobraria mesmo de recurso livre para poder usar, que não tem vinculação, seria 2,2 bilhões. Mas esses 2,2 bilhões, né, que se diz livre, eles estão comprometidos com essas seguintes obrigações que o Poder Executivo deve executar. Dizemos aí que é 955 milhões, né, ou 43% desses 2,2 bilhões está destinado à despesa de pessoal. Temos 27% para despesas de custeio e investimento, outros 19% para a área de limpeza urbana, né, da cidade, 155 milhões, ou 7%, para amortização da dívida que já foi contratada, né, pelo município. Temos 60 milhões, aí, ou 3%, que é os juros dessa dívida que foi contratada, né? Então, esse orçamento dito, essas receitas ditas livres, né, elas não estão tão livres, já tem um compromisso, né, para poder ser feito com elas. As receitas correntes. As receitas correntes são aquelas receitas derivadas de impostos, taxas e contribuições, receita patrimonial e receita de serviços. No caso da previsão da de impostos, tem 2,3 bilhões, onde está aí o IPTU, ITBI, ISS, né? A receita de contribuição, que é a contribuição da parte do servidor, e também a contribuição de iluminação pública, chegando nesse valor de 512 milhões. Receita patrimonial, de 180 milhões, está aí as concessões, né, de uso público de áreas públicas, também tem a concessão de serviço de permissão da Saneago, está tudo calculado aí. As receitas de serviços em 4,8 milhões, transferências correntes, 3,2 bilhões. Pode observar que é a nossa maior receita, né, para a previsão da LOA, ficando ainda acima da nossa receita própria, que seria os impostos, né? Então, são 3,2 bilhões de transferências, onde está contido IPVA, ICMS, Receita do SUS, Fundeb, FPM, está tudo nessa rubrica de transferências correntes. As outras receitas correntes, no valor de 173 milhões, 436 milhões de receitas intra-orçamentária. O que é isso? É a parte patronal do servidor, também para que passa para a Previdência e também para o Instituto de Assistência à Saúde do servidor, né? Uma dedução de 311 milhões. Parte disso aí é justamente os 20% das receitas de transferências de IPVA, né, que vai fazer a formação do Fundeb. Totalizando, então, para a receita corrente, o valor de 6,5 bilhões. Do outro lado, temos as receitas de capitais, que são as receitas oriundas de empréstimos, né, de alienação de bens imóveis do município. No caso de operação de crédito ou empréstimo, valor de 123 milhões. Esse valor ele não havia sido previsto na LDO porque a estimativa era que ele fosse entrar tudo esse ano, fosse ser feito o registro dele todo esse ano. Mas com o comportamento que está ainda até agora, a gente resolveu estimar ele para o próximo ano, para que venha, mas já são operações de crédito que já estão contratadas, né? E a alienação de bens de 1 milhão, né, para poder arrecadar aí. A despesa fixada, como a lei diz, tem que ter o equilíbrio orçamentário entre receita e despesa. Então, a receita fixada em 6,7 bilhões, a despesa também tem que ser no mesmo montante, que está distribuído da seguinte forma: despesas correntes de 6,07 bilhões, e as despesas de capital, 618 milhões. Despesas correntes, que
são elas? Pessoal, encargos sociais, juros, encargos da dívidas e outras despesas correntes. Vemos aí que o montante da despesa de pessoal está calculado um percentual de 50,34% do montante previsto do orçamento. Isso não é índice, né, que determina a lei de responsabilidade fiscal. Isso é só o valor do percentual sobre o que está sendo fixado, né, no valor de 6,7 bilhões. Se formos tratar sobre índice, apurado esse índice, nessa estimativa, a gente estaria num comportamento de 42,65%. Né? Vemos aí as outras despesas correntes, no valor de 2,5 bilhões, né, que é para manutenção da máquina pública, e outras despesas correntes, tá? Também a limpeza está aí, né? Limpeza urbana, tem também outros serviços de manutenção mesmo da máquina. Despesas de capital, 618 milhões. Está aí uns investimentos em torno de 457 milhões, né, previsto para investimentos no ano que vem. Amortização da dívida contratada, 159 milhões. Reserva de contingência no valor de 87.299. Só que desses 87.299 tem também aí o valor da emenda impositiva do vereador, né, que calculado pelo percentual que está determinado na lei orgânica do município, está em torno de 69 milhões, sobrando então aí para o município poder fazer reajustes de outros dispêndios no valor de 17 milhões então de receita de reserva de contingência, né? Aqui está só um gráfico mostrando como que fica essa distribuição dessa despesa por grupo, né? Então vemos aí sim, o maior percentual justamente da despesa de pessoal. Dentro a gente pode observar que 955 milhões, que é aquela primeira slide que eu havia mostrado, sobre o recurso dito livre, né? Então, dos 3,3 bilhões de despesa de pessoal, 955 é aquela parte dita livre, que está colocada neste valor aí também. Como disse, esse 50% não é percentual de lei de responsabilidade fiscal, né? Que nós temos a despesa fixada por função de governo. Vemos que a função legislativa está no valor de 163 milhões, essencial à justiça, que seria a defensoria dos interesses da administração, no valor de 7,6 milhões, a administração, ou funcionamento da máquina pública, né, em 1,3 bilhão, segurança pública, no valor de 5,5 milhões. Né? Eu posso dizer que dentro tem ações de Goiânia Mais Segura, por exemplo, tá neste montante aí de 5,5 bilhões. Temos a assistência social no valor de 21 milhões e 400, que está aí as manutenções dos CREAs, dos CRAS, né? A manutenção de proteção social básica, tá nesse montante desse valor. A Previdência Social dos servidores, no valor de 796 milhões, a despesa dela. A saúde, que é o nosso maior despesa, né, fixada no orçamento, no valor de 1,6 bilhão. Então, dentro disso aí, eu posso citar exemplos de fortalecimento da ação de SUS, né, a média e alta complexidade, oferta de serviços de atenção especializada de urgência e emergência, né, implantação de UBSs, está tudo nesse valor aí também. O trabalho com 316 mil, educação, que é o nosso segundo maior despesa, o valor de 1,3 bilhão, também está nesse, podemos citar exemplos de ampliação, reforma e manutenção de creches e escolas, né? Desenvolvimento de ações para manutenção de ensino fundamental, creche, pré-escola, EAJA, e também a reforma e implantação de escolas de tempo integral. A cultura, com 8,9 milhão, podemos citar exemplos aí de ações como a agenda cultural, ações para culturais e folclóricas, né, baseadas no incentivo fiscal, que também é uma daquelas receitas vinculadas, né? Ações culturais e folclóricas, e logo depois temos o direito à cidadania, que está no valor de 13,6 milhão. Está dentro disso aí a implantação da Casa da Mulher Brasileira, modernização e manutenção de programas de defesa do consumidor, né?
apoio à população LGBTQIA+, e combate à violência, políticas públicas de promoção da igualdade racial, e por aí vai. Urbanismo, no valor de 108 milhões, que seria serviço de ampliação e modernização da iluminação pública, a troca das luzes, né, por LED, está previsto isso também no orçamento. Temos também implantação de parque linear, está nessa parte do urbanismo. A habitação no valor de 58 milhões, né, que tem aqui o saneamento também para a limpeza urbana, no valor de 483 milhões. A gestão ambiental, 11 milhões. Ciência e tecnologia, 38 milhões, que é para implantação de fibra ótica, a ideia da cidade inteligente, né? E também o serviço de processamento de dados da administração para melhorar. Tudo isso está dentro desse montante. Comércio e serviço, valor de 2,5 milhões, que é a construção e reforma de mercados CEPAL e feira, promoção e desenvolvimento econômico e empreendedorismo local, né, que seria aquelas APLs, promoção e desenvolvimento comunitário, transporte, na função de transporte, 250 milhões. Está aí dentro, a gente vai para a questão de pavimentação e conservação das ruas, engenharia de tráfego de campo, também Goiânia Inovação, semáforo inteligente, né? E a construção de ciclovias, são exemplos de ações que estão envolvidas nesse valor. Desporto e lazer, no valor de 6,8 milhão. Manutenção de conservação do Parque Zoológico, Parque Mutirama, obras e instalações, manutenções de espaços públicos esportivos, realização de eventos esportivos, está todo neste valor também. Logo depois, os encargos especiais, no valor de 290 milhões, que é os encargos de amortização da dívida interna e contribuição do PASEP, atendimento a precatórios, né? E a reserva de contingência, onde está contida, como eu disse anteriormente, as emendas impositivas e também a nossa dita reserva para poder suprir alguma insuficiência de dotação ou algum outro imprevisto fiscal, que estaria em torno de 17 milhões. Esse próximo slide só representa como que é o percentual de cada unidade orçamentária do orçamento no valor que foi previsto, que foi fixado, né? Dizemos aí, como comentei, dos maiores valores, temos lá a educação com 20,27%, o fundo da saúde com 24,5%, e novamente torno a lembrar que esse percentual é sobre o montante fixado, não tem nada a ver com os índices apurados. Se formos olhar esses índices apurados para a saúde, a gente está estimando o índice de 17,14%, ou seja, 2% acima do mínimo que é determinado na Constituição, que é de 15%. E para a educação, a gente está estimando 25,38%, que o índice normal do mínimo é de 25%. E são os outros órgãos, nós vemos a CEINFRA também em destaque ali, que é o terceiro maior, né, no caso representando 12,94%, que é justamente a nossa Secretaria de Infraestrutura. E, por fim, eu finalizo essa apresentação. Quero aqui agradecer a equipe do orçamento, né, a Maria Divaneide, que é a nossa gerente dos créditos adicionais, a Rilva, nossa gerente de execução orçamentária, a Paula, nossa gerente de planejamento governamental, Mariana, nossa economista, que ajudou muito a fazer esses cálculos também, o Esaú, nosso assistente, assessor especial, estava com a gente também, e também a todos os gerentes de planejamento das unidades setoriais, que com o trabalho e esforço de vocês é que conseguimos finalizar esse trabalho neste momento. Então, agradeço a todos isso. E está aberto agora para questionamentos. Essa audiência pública está sendo transmitida pelas redes sociais da Prefeitura, pelos perfis do Instagram, Facebook e também YouTube. Estará disponível no YouTube, inclusive, toda a transmissão ao vivo. E agora a gente abre, como toda audiência pública, a gente abre para a participação do cidadão goianiense, do contribuinte, né, para que possa questionar nossos técnicos aqui do Orçamento e Planejamento sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2022. Está aqui disponível e eles estão à disposição. A gente vai dar um prazo aqui, mais ou menos, de uns 5 minutos.
se tiver algum tipo de pergunta, Hermes e Giovanni, a gente dá sequência. Enquanto os internautas estão só entrando aqui nos perfis que a gente está acompanhando. Tem algum outro ponto que você gostaria de destacar, Giovanni, da apresentação aqui do Hermes, que é importante para o contribuinte? Só reforçar a importância da população participar, né? Essa é a primeira audiência pública, né? Geralmente ela é feita ao vivo, né? Ou seja, com a presença das pessoas, né? Mas nessa pandemia que a gente ainda vive, né? Não foi possível, né? Nesse momento ainda, né? Lembrar que tem essa audiência pública aqui, né? Esse projeto vai ser encaminhado para a Câmara, para apreciação e votação. Na Câmara também haverá uma outra oportunidade da população também participar, novamente, né? Talvez agora, nesse primeiro momento, eles podem enxergar os números e elaborar aí suas perguntas, seus questionamentos com maior precisão. E vai ter esse outro momento para também a população participar, né? E dizer aqui também, igual o Hermes se referiu, esse projeto que é de iniciativa do Poder Executivo, né? Que a Secretaria de Finanças, né, consolida esses valores, né? Mas que conta com a participação de todas as secretarias, né? E que sem o trabalho deles isso não acontece. Cabe aqui a nós, né, divulgar os números, nós, com a questão regimental, nós que apresentamos, damos publicidade, né, essa lei e consequentemente, também ajudamos a secretaria a executá-la no decorrer do ano, né? Então, é só pedir que a população participe, mande seus questionamentos, o que a gente puder responder, a gente responde, o que não puder, a gente responde posteriormente, vai atrás dos quesitos, né? E colocar à disposição. Obrigado, Gilvan. Tem uma pergunta aqui do perfil Capital Goiânia, que é por que não existe a função turismo nessa apresentação, nossa lei orçamentária anual? Ou tem e está em outra área, né, o Hermes? A programação ela foi feita realmente em uma outra função, que está justamente junto com o desporto e lazer, e também na parte de comércio e serviços, né? Destrinchando mais a lei orçamentária anual, esse projeto ele vai estar disponível também no site da Prefeitura, você vai conseguir ver que realmente a questão de turismo, que é da parte da Secretaria da AGITU, há essa programação também feita lá. Então, você vai conseguir verificar melhor, né, esse detalhamento quando o projeto estiver disponível no site da Prefeitura. Assim que ele for realmente entregue à Câmara, aí a gente disponibiliza no site, né, do Portal da Transparência, que você poderá acompanhar todo o projeto na íntegra que vai ser enviado, inclusive nessa questão da função de turismo. Olha, a gente está procurando aqui nos perfis se tem mais alguma pergunta. Não tem, mas mesmo assim a gente gostaria de agradecer quem entrou para acompanhar essa transmissão ao vivo da lei orçamentária, da audiência pública que discute a lei orçamentária de 2022 da Prefeitura de Goiânia. Gostaria de agradecer aqui os técnicos da CEFIM que apresentaram. Os técnicos estão aqui, né, o Hermes e o Gilvan, e também todos que contribuíram para a elaboração desse projeto de lei. E também o pessoal da comunicação, o Divino, que está aqui por trás das câmeras, e também o Regi, que está conduzindo a transmissão ao vivo. E eu gostaria vamos encerrar agora a audiência pública e agradecer a participação de todos. Uma boa tarde e estamos à disposição.